Olá, tudo bem? Sou o professor Gabriele e hoje iremos falar um pouquinho sobre o pronome relativo. São pronomes relativos aqueles que apresentam nomes já mencionados anteriormente e com os quais se relacionam. O pronome relativo exerce dupla função. Inicia uma oração e retoma um termo da oração anterior, o antecedente, substituindo-o. Vejamos um exemplo. Armando comprou a casa que lhe convinha. A palavra que representa o substantivo casa. Relaciona-se com o termo casa. O pronome relativo é responsável por conferir coesão ao texto e possibilita ao interlocutor expressar-se de forma mais sintática. Vejamos agora o quadro de pronomes relativos. Temos a seguinte divisão: variáveis com femininos e masculinos, podendo estar no singular ou plural, e os invariáveis. Quais são os pronomes relativos? Os quais, Masculino. Cujo, cujos, quanto, quantos. Quais são os femininos? Variáveis. A qual, as quais. Cuja, cujos. Quanta, quantas. Quais são os invariáveis? Que, quem e onde. Pessoal, vejamos 3 exemplos. O lugar onde paramos era deserto. Traga tudo quanto lhe pertence. Leve tantos ingressos quanto quiser. A palavra, o pronome relativo, onde, quando e quando. O que ele faz? Qual é a palavra que ele se refere? Qual é o seu termo antecedente, Lugar, tudo e ingressos. Tá bom? Observe que nós evitamos essa repetição, Que esses pronomes se referem a esses termos que estão anteriores a ele. O pronome relativo que, dependendo da transitividade verbal, o pronome relativo que pode ou não ser precedido de preposição. Exemplos. Itu é a cidade em que nasci. Pronome relativo que, a preposição em, nasci. Verbo transitivo indireto. Quem nasce, nasce em algum local. Não gostei da resenha que li. Pronome relativo que, verbo transitivo direto. Não temos preposição. Quem? O pronome relativo quem é sempre precedido de preposição. O que é uma preposição, pessoal? Preposição é a palavra encarregada de estabelecer uma conexão ou relação entre 2 ou mais termos de uma frase. Quais são as principais preposições? O de, o ante, após, até, com, de, desde, em, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Bom, vejamos um exemplo. O médico de quem falo é meu conterrâneo. Qual é o pronome relativo? Quem? Este pronome sempre vai vir acompanhado de uma preposição, tá bom? Qual é a preposição aí? O de, tá bom? Onde? Na norma culta, escrita ou falada, onde deve ser empregado aos casos em que há indicação de lugar físico e espacial. Quando não houver essa indicação,
deve-se preferir o uso de em que, no qual, e suas flexões, na qual, nos quais, nas quais. E nos casos da ideia de causa, efeito ou de conclusão. Vejamos exemplos. Conheceu a casa onde vai morar. Lugar físico, pronome relativo onde. Aquele foi o lugar onde nos conhecemos. Vivemos uma época muito difícil, em que ou na qual a violência gratuita impera. É importante atentar para o uso do pronome relativo a onde, empregado somente com verbos que indicam movimento, como chegar, ir, levar, entre outros. Nesse caso, aonde equivale a para onde. Exemplo, nós conhecemos o restaurante aonde ele costuma ir. Pronome relativo aonde, equivalente a para qual local, né? Para qual lugar ele costuma ir. E temos o verbo ir, que indica movimento. Os pronomes relativos, o qual, a qual, os quais, as quais, se referem a uma pessoa ou coisa. É importante usá-los para evitar frases ambíguas. A ambiguidade é a característica de uma palavra que tem duplo sentido, ou que gera dúvida quanto ao seu significado. Uma frase ou palavra ambígua costuma gerar incerteza a respeito do que é falado. Exemplo, Ana encontrou o gerente da loja com seu irmão. Nesse exemplo, o duplo sentido da frase acontece em relação à expressão seu irmão. Da maneira como a frase foi escrita, não é possível saber se o irmão na frase é irmão de Ana ou do gerente da loja. Soluções de escrita para deixar a frase sem ambiguidade. Ana encontrou o seu irmão com o gerente da loja. Ou Ana encontrou o gerente da loja com o irmão dele.